Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Apocalipse 3, primeiro verso, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Uma das insistências da palavra é nos conscientizar sobre a brevidade da vida. A vida é curta. Fernando Pessoa tem um poema em que ele diz assim: a vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. Somente quem olha a vida com lucidez consegue perceber a grande verdade sobre ela, que ela passa e passa rápido. O salmista disse que a vida de um homem são 70, no máximo 80 anos, e o que passa disso é enfado e cansaço. O profeta defendeu que nós somos como a erva, que num dia nasce, no outro cresce, no outro morre e murcha, e o vento a leva embora e não se sabe mais o seu lugar. Talvez por isso nós sejamos obrigados a reconhecer que a pós-modernidade não desfruta de muita lucidez, uma vez que o pós-moderno tem uma espécie de impressão interna de que vai viver para sempre nesse mundo. Nós temos a tentação de esquecer que a vida é curta, que a vida é breve, que a característica dessa vida é a sua efemeridade, sua transitoriedade. Somos passageiros aqui. Esses dias eu li uma frase que diz que todo mundo é passageiro menos o cobrador e o motorista. E eu achei engraçada num primeiro momento. O brasileiro faz piada com tudo. E depois achei que ela perdeu a graça de repente, porque nós não podemos tirar a seriedade dessa informação. A hora definitiva é uma hora que precisa estar sempre diante dos nossos olhos. Rubem Alves escreveu que só podem viver bem aqueles que aprendem a sabedoria que a morte ensina. Então, por isso, essa é uma das insistências da palavra. A vida é breve, a vida é curta. E essa informação, me parece, é um jeito da gente entender a força dessa carta escrita para a igreja em Sardes. A igreja em Sardes estava localizada numa cidade que durante boa parte de sua história também fechou os olhos para essa verdade sobre a brevidade, a transitoriedade e, acima de tudo, a fragilidade, a vulnerabilidade da vida. Sardes, na antiguidade, foi uma cidade incrível, próspera, rica, culta, mas, acima de tudo, muito bem protegida. Sardes foi capital do reino da Lídia e
era construída junto a encostas e morros que lhe configuravam toda uma proteção, toda uma barreira contra os ataques inimigos, que faziam com que os seus moradores desfrutassem de um sentimento de absoluta segurança dentro de seus muros. Muitas vezes Sardes foi atacada pelos inimigos da cidade, mas eles não tiveram nenhum sucesso devido à fortificação da cidade e à sua localização estratégica. Até que no século VI a.C., o Império Persa chegou na região de Sardes, na Ásia Menor, sob o comando de Ciro, o imperador persa, que foi responsável pelo edital de retorno dos exilados pela Babilônia para a sua própria terra. E o Império Persa então ficou muito tempo observando a cidade para ver se conseguia identificar o seu ponto fraco. Até que um dia um soldado persa seguiu um morador de Sardes que acabou entrando na cidade por um espaço que havia no muro e que ninguém conhecia e que ninguém podia ver, a não ser que se aproximasse muito. O Império Persa então teve uma ideia. Durante a noite infiltrou seus soldados na cidade por aquele espaço no muro, e a cidade caiu diante de Ciro e foi conquistada pela primeira vez na sua história. Ficou sob o Império Persa por muito tempo, se fortaleceu dentro do Império Persa, mas caiu de novo no século III a.C., sob o ataque do imperador Antíoco IV Epifanes, um dos sucessores de Alexandre o Grande, quando o Império Grego se dividiu em 4 partes. E a mesma estratégia foi usada por Antíoco IV Epifanes, que infiltrou soldados na cidade por brechas encontradas nos seus muros. O que a história sacramentou sobre Sardes? Que Sardes se sentia tão segura por causa de sua localização, da proteção que tinha na encosta, que não vigiava seus muros. E por isso seus inimigos entravam na cidade como um ladrão à noite entra numa casa mal protegida. Não é por acaso que Jesus, falando com essa cidade, com essa igreja, diz: se você não vigiar, eu virei contra você como um ladrão na noite. Se tem um povo que sabe o que isso significa na prática, é o povo de Sardes. O que significa ter a sua vida invadida pelas brechas dos seus muros. O que significa receber a má notícia pelas brechas que a vida deixou. Sardes foi uma cidade que conheceu que nenhuma segurança humana é segurança de fato. A qualquer momento tudo pode desmoronar. É assim a vida. A qualquer momento tudo pode desmoronar. A brevidade da vida não consiste de uma faixa de tempo que estaria disponível para todas as pessoas. A brevidade da vida significa apenas que ela pode acabar muito antes do que nós imaginamos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu fiquei doente a semana inteira e fiquei achando que ia morrer? O que também é verdade. Homem não pode ficar doente. Pelo menos eu não posso. Eu sou diferente do seu marido, minha irmã. Quando eu fico doente, eu fico imprestável. Os homens geralmente não são como eu. São mais valentes. Mas eu não. Eu, qualquer gripe, já falo palavras de despedida. Fico acabado. Na verdade, eu estou falando tudo isso porque eu acho que essa carta para a igreja de Sardes é um incentivo a gente fazer dessa informação que a vida é curta uma oportunidade de desfrutá-la ao máximo na presença de Deus.
Porque a primeira lição que eu aprendo nessa carta é que a vida é curta para a gente fingir ser o que não é. Essa é a primeira lição. A vida é curta para a gente fingir ser o que não é. Conheço as suas obras. Versículo 1. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Tem um ditado muito popular que diz assim: quem foi rei nunca perde a majestade. Pessoas que sobrevivem de uma glória que já passou, que vivem de verdades que já não estão mais disponíveis, que se apegam a coisas que já não existem mais. A igreja em Sardes tinha sido uma igreja vibrante, como todas as comunidades cristãs que nasceram no contexto do primeiro século, debaixo de muita perseguição até. Mas à medida em que o tempo foi passando, essa igreja foi deixando de ser uma comunidade viva, atuante, poderosa, para ser quase que um clube social. As pessoas ainda estavam ali, na igreja, ainda conviviam, ainda desempenhavam suas funções, talvez. Como estavam tão habituadas àquela vida, continuavam com ela, mas não tinham mais inspiração, não faziam mais a diferença, não tinham mais a vida de Deus queimando em seus corações. Tinham nome, mas não tinham poder. Tinham fama, mas não tinham autoridade. Tinham história, mas já não tinham mais relevância. Tinham estrutura, mas já não tinham mais vida. E sobreviviam, fazendo parecer que eram o que já não eram mais. A vida é muito curta para a gente gastar os nossos dias fazendo parecer que somos o que de fato nós não somos. A vida é muito curta para a gente fingir que é crente. A vida é muito curta para a gente fingir que ama a Deus. A vida é muito curta para a gente fingir que está tudo bem em casa. A vida é muito curta para a gente fingir que está tudo bem na vida dos nossos filhos. A vida é muito curta para a gente fingir que realmente está fazendo alguma diferença nesse mundo. A vida é muito curta para a gente usar máscaras. A vida é muito curta para a gente desperdiçar o nosso potencial com hipocrisias. A vida é muito curta para a gente proferir um discurso que não coaduna com a verdade sobre nós. A vida é muito curta para a gente continuar insistindo na dicotomia entre vida e obras. A vida é muito curta para a gente continuar batendo nessa tecla do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. A vida é muito curta para a gente continuar enganando a nós mesmos. Jesus olha para essa igreja e diz: consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as suas obras diante de Deus. A tradução mais precisa para esse verso seria mais ou menos a seguinte: transforma o que sobrou num bloco coeso, porque você é uma igreja com alma dividida. É tão difícil a tradução desse texto que as nossas Bíblias atiram para todos os lados. Tem uma versão que diz assim: consolida o que está morto. E outras dizem: consolida o que estava para morrer. A ideia geral é: pegue o que sobrou e feche num pacote de integridade. Não continue insistindo nessa estratégia de fingir ser o que você não é. Ou joga fora, ou entra de uma vez. Ou entra no barco, ou pula dele. Integridade, inteireza, rosto limpo, sinceridade, alma leve, cabeça erguida, a certeza de que Deus sabe todas as coisas e que a Ele ninguém pode enganar. A vida é curta para a gente fingir ser o que não é. Segundo, a vida é muito curta para a gente deixar de lado o que é fundamental. Versículo 3.
Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. A esposa mandou o marido cuidar do bebê. Se eu não estou enganado, ele só precisava levar o bebê na creche. Ele pôs o bebê dentro do carro, prendeu o bebê na cadeirinha e saiu tão distraído que foi encontrar amigos com os quais saiu de novo e deixou o bebê dentro do carro por 4 horas. Quando entraram em contato com ele para saber onde é que estava o bebê, que não tinha aparecido na creche, ele lembrou que o bebê estava no carro. Pediu para um amigo correr lá e quebrar o vidro. O bebê já estava morto. Isso aconteceu há 15 dias, se eu não estou enganado, em Volta Redonda. E esse pai pôs uma carta na internet despedindo-se do seu bebê. Uma menina, se não estou enganado. Fiquei pensando o que a culpa está fazendo no coração desse homem, que certamente amava sua filhinha, que certamente queria o melhor para ela. Cometeu um equívoco, distraiu-se, perdeu a percepção do fundamental e dedicou-se a outras coisas. E quando ele tentou voltar ao fundamental, já não estava mais lá, entende isso? Quando nós tiramos os olhos do fundamental, é inevitável que nos distraiamos com tantos estímulos. E às vezes nos distanciamos tanto que quando queremos retornar, ficou tarde demais. Me parece que é o que Jesus está dizendo para essa igreja. A vida é curta e vocês se esqueceram do que ouviram, do que aprenderam, do que receberam e correm o risco de serem tomados de assalto pelo ladrão que vem à noite e não haver mais tempo de voltar. A vida é curta para a gente esquecer do que é fundamental. A vida é curta para a gente deixar de lado o que realmente importa. Meu irmão, a vida é curta para você trabalhar feito um condenado e a sua família está escorrendo pelo ralo. Meu irmão, a vida é curta para você correr tanto atrás de dinheiro e tá perdendo a paz, a alegria de viver, a relevância na vida das pessoas que você ama e que amam você. Minha irmã, a vida é curta para ficar dedicada em intrigas, em pormenores, em picuinhas, em milindres, deixando de amar e de fazer diferença na vida das pessoas que Deus colocou ao seu lado. A vida é curta para a gente deixar o que é importante de lado e dedicar o coração para aquilo que não tem a menor importância. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Volte ao que é fundamental enquanto é tempo. Terceiro, a vida é curta para a gente esquecer que tem outra depois dessa. A vida é muito curta para a gente esquecer que tem outra depois desta. Versículo 4. Você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem crê nessa promessa, diga amém. Eu creio, mas às vezes eu esqueço. A vida é muito curta para eu esquecer que a vida que vale é outra. A vida é muito curta para eu esquecer para onde eu estou indo. A vida é muito curta para eu esquecer que Jesus me espera. A vida é muito curta para eu trocar aquela por essa. Meu pai gostava de uma história. Meu pai sempre foi muito preocupado com a nossa salvação. Exageradamente preocupado. Meu pai fez nós entregarmos a nossa vida a Jesus umas 8 vezes ao longo da nossa infância. A gente entregava. Tá tudo certo. E ele gostava muito de nos colocar um certo medo. Meu pai era um evangelista curioso. Como ele não podia confiar 100% que nós iríamos entender o amor de Deus, ele nos botava um medinho de Deus. Ele queria que nós fôssemos salvos, não só para ir para o céu, mas também para não ir para o inferno. Então ele sempre dizia que nós tínhamos que estar atentos, porque a eternidade é mais importante
do que essa vida. E ele usava uma historinha. Eu sempre gostava quando ele contava essa historinha. Quer dizer, eu gostei até uns 10 anos, depois eu já comecei a achar que estava entediante. Ele dizia assim: imagine uma rocha que vai de Maringá até Curitiba, tanto no comprimento, como na largura, como na altura. Imagine que de 1000 em 1000 anos, esse é meu pai falando para nós, 4 anos, 3 anos, 2 anos. Imagine que de 1000 em 1000 anos um passarinho vem e afia o seu bico na rocha. Quando essa rocha estiver totalmente gasta, terá passado um dia na eternidade. Meu pai era um poeta. Tudo que ele queria era convencer-nos de que não é bom senso trocar a eternidade por esse tempo presente, entendem? Depois que eu cresci, eu descobri que não é uma questão de qual dura mais. É uma questão de qual é mais profunda. A eternidade não me atrai por ser um viver sem fim, mas por ser um viver em Deus. A vida é muito curta para eu esquecer quem me aguarda. A vida é muito curta para eu esquecer para onde eu estou indo. A vida é muito curta para eu esquecer que há uma vida depois desta. Agora, o mais importante dessa carta, e eu vou terminar com isso, é quem é que diz tudo isso. É aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Como assim os 7 Espíritos de Deus? Deus tem 7 Espíritos, não era um só, não? No Apocalipse, você sabe, os números são símbolos. 3 vezes no Apocalipse se menciona os 7 Espíritos de Deus. O número 7 no Apocalipse é um número que indica completude, plenitude, número cheio. Por isso 7 igrejas, por isso 7 cartas, é suficiente. Você mandou 7 cartas para 7 igrejas, você falou tudo que precisaria ser dito para todas as igrejas. É um número completo, é um número pleno. Jesus é aquele que tem a plenitude do Espírito de Deus. É isso que significa. Por isso ele tem autoridade para falar que nós devemos aproveitar melhor o pouco tempo que nós temos nesse mundo. Porque a única forma de você aproveitar o pouco tempo nesse mundo é pleno do Espírito de Deus. Você só vai conseguir deixar de fingir ser quem não é, se for cheio do Espírito Santo. Só vai conseguir deixar o que é pouco importante de lado para abraçar o que é fundamental, se for cheio do Espírito Santo. Só vai conseguir pensar na vida por vir, em detrimento dos desejos e prazeres desta, se for cheio do Espírito Santo. Você precisa ser tomado por aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que tem plenitude espiritual, para tocar seu coração, inundar a sua vida e fazer novas todas as coisas. Ele tem as 7 estrelas, que são os 7 anjos das igrejas nas mãos. Quando a vida está sob o controle dele, tudo vai bem. Essa é a ideia. A vida é curta, mas não nos foi dada por acaso. A vida é curta, mas não precisa se perder. A vida é curta, mas dá tempo de ser quem Deus quer que a gente seja. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida. E que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.